Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, guaibeiros! Está começando a partir de agora o episódio 169 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. E neste episódio nós vamos falar sobre as Copas no futebol europeu. Em destaque, a Copa da França e a estreia meteórica de Endrick com a camisa do Lyon. Também vamos falar sobre a Supercopa da Espanha, que serviu para consagrar Rafinha no Barcelona e derrubar Xabi Alonso do Real Madrid. Que o Xabi Alonso saiu do Real Madrid, você já deve saber. Agora, e os motivos pela queda do Xabi Alonso no Real Madrid? Elencamos elas e vamos trazer aqui ao longo do Zona do Euro. Também vamos falar da Taça da Liga de Portugal e o histórico título do Vitória de Guimarães. Decisão que aconteceu na última semana na cidade de Leiria. Também será assunto no Zona do Euro a Copa da Inglaterra e a zebraça que chamou a atenção no futebol europeu. Já na Copa da Liga Inglesa, vamos falar das semifinais, um jogo antes da grande decisão. Os temas e o episódio especial desta semana nós vamos falar com material especial sobre o Paris FC, o irmão nem tão pobre assim do Paris Saint-Germain, que eliminou o poderoso time francês na Copa da França. Então, fica com a gente porque o Zona do Euro está recheado de informações e curiosidades, daquele jeito diferente do futebol europeu que a gente faz aqui na Rádio Guaíba. Esse é o episódio 169 do Zona do Euro. Eu sou o Paulo Nunes. Comigo está Ana Carolina Nazário. A mesa de áudio é do Davidson Rosa, as edições do Rafael Baldez e também do Guilherme Silva. Coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Você acompanha o Zona do Euro também lá no Spotify. Este episódio é o 169. Quero dizer que, passado o problema que tivemos com o Spotify, os demais episódios estão todos lá, elencados para você acompanhar os outros episódios do Zona do Euro. Se perdeu, volta lá no Spotify, vai conferir Guaíba Esporte no Spotify, que você confere os demais episódios aqui do programa. Vamos começar então o Zona do Euro? Vamos falar sobre a Copa da França. No último final de semana tivemos a quarta fase da Copa da França. Destaque especial para o Lyon, que estreou o brasileiro Endrick na Copa da França. O Endrick, no último episódio do Zona do Euro, nós falamos por aqui. Ele foi apresentado no Lyon. Ouvimos ele, inclusive, revelar a indicação, né, e o conselho de Carlo Ancelotti para vestir a camisa do Lyon. Curioso que o Endrick foi para o Lyon e na semana seguinte, quem não queria ele no Real Madrid, o Xabi Alonso, acabou sendo demitido. Mas isso é assunto daqui a pouco para a gente falar aqui no Zona do Euro. Em destaque, na Copa da França, claro, a estreia do Endrick com a camisa do Lyon. Ele foi titular no jogo contra o Lille, um jogo grande já na quarta fase da Copa da França, porque tanto o Lille quanto o Lyon são times da primeira divisão francesa e times que geralmente brigam na parte de cima. Aliás, o Lille é o último campeão nacional na França sem ser esse campeonato nacional seguido do Paris Saint-Germain. O Lille ganhou na temporada de 2021. Bom, mas pois bem, no estádio Pierre Mauroy, em Lille, onde inclusive a seleção brasileira fez amistoso recentemente, jogo contra a seleção da Tunísia, jogaram Lille e Lyon. E a equipe do Lyon venceu por 2-1. O Endrick fez gol na sua estreia pelo Lyon e o gol dele garantiu a classificação da equipe do Lyon para as oitavas de final do torneio, que é disputado em jogo único. Ainda tivemos dos grandes, times da França. O Orléans enfrentou o Mônaco derrotou o Orléans por 3-1 jogando fora de casa e garantiu a sequência na competição. E o Rennes também fez 3-1 no Chantilly, o nome da equipe francesa. O Rennes seguiu adiante. E destaque também para o Olympique de Marselha, que fez 9-0 no Bayeux, jogando fora de casa. O Olympique de Marselha teve gol, por exemplo, se a gente for pegar, o Mason Greenwood fez 3 gols na partida. Ele foi o destaque desse jogo. Vitória do Marselha por 9-0 e seguiu adiante na competição. E por fim,
a grande e surpreendente vitória do Paris FC, que derrotou por 1-0 o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes e eliminou a equipe de Luiz Henrique da competição francesa. Ou seja, não confundir, o Paris FC é um e o Paris Saint-Germain é outro. São vizinhos, inclusive uma rua só separa as equipes. E o Paris FC venceu pelo placar de 1-0. Essa vitória, né, marcou então a classificação do Paris FC, eliminando o Paris Saint-Germain da Copa da França. O destaque que agora o Paris Saint-Germain tem a Liga dos Campeões pela frente, ganhou a Supercopa da França recentemente e também o Campeonato Francês. Bom, e de volta à elite francesa, né, nessa temporada, o Paris FC, clube vizinho ao famoso e poderoso Paris Saint-Germain, segue chamando a atenção da França. Falamos agora, né, que o clube que pertence à família mais rica do país e ostenta o lema de orgulho dos parisienses, e esse time é o Paris FC que a gente está falando, eliminou o Paris Saint-Germain por 1-0 jogando no Parque dos Príncipes, e o clube dos parisienses, pelos parisienses, é o que consta no lema do site oficial da equipe do Paris FC. Inclusive, em entrevista ao jornal New York Times, os executivos do clube contaram que o objetivo era atrair novos torcedores para além do modismo gerado pelas estrelas do Paris Saint-Germain. Então, sobre isso, a gente preparou um material especial que você vai curtir agora, especial sobre a história desse Paris FC. Time modesto, mas nem tanto assim, que tem como dono a família mais rica da França. A gente vai conferir agora a história do Paris FC aqui no Zona do Euro. Após uma campanha feita pela Federação Francesa para que a capital da França tivesse um clube de futebol, o Paris FC foi criado no intuito de estabelecer um clube forte de futebol na capital francesa, diante das campanhas ruins do trio Red Star, Racing Club de France e Stade de François. Pois, ao longo da década de 1960, todos foram rebaixados, com Red Star e Racing recorrendo a fusões para retornarem à elite do futebol nacional. Os fundadores do Paris FC também enxergaram a necessidade de uma fusão, unindo-se ao longevo Stade de Saint-Germain em 1970, para formar o que conhecemos hoje, Paris Saint-Germain. A união rendeu um imediato título da Ligue 2 da temporada 70-71, mas a campanha decepcionante de estreia do PSG na elite colocou o novo clube em complicada situação financeira. O governo municipal concordou em ajudar desde que a equipe voltasse a adotar o nome mais atrativo de Paris FC. Foi aí que a imposição governamental foi atendida, mas, em contrapartida, dissidentes descontentes desfizeram a união clubística, mantendo o nome de Paris Saint-Germain e começando na terceira divisão na temporada 72-73, enquanto o Paris FC disputava a elite nacional, mas contando com o astro francês Jean Djorkaeff, remanescente do projeto do então PSG. Depois, com o passar do tempo, na sequência das temporadas, o Paris FC acabou sendo rebaixado no futebol francês. Até 2020, o Paris FC só estaria mais uma vez disputando a primeira divisão nacional. Antes de retornar agora, em 2025, o Paris FC disputou a elite em 1978-79, mas acabou rebaixado, mesmo contando com o atacante argentino Humberto Bravo, que estava na lista da seleção para a disputa da Copa do Mundo de 1978. Nos outros anos, o clube esteve sempre entre a segunda, terceira e quarta divisão local. Em 1982, o Paris FC chegou a realizar outra fusão, dessa vez com o tradicional Racing Club de France, cedendo-lhe plantel profissional, embora mantivesse um elenco amador próprio. A perda da condição formal de clube profissional, contudo, rebaixou administrativamente o Paris FC para a terceira divisão, mas em campo, a equipe considerada amadora acabou sendo rebaixado à quarta divisão e posteriormente à quinta divisão nacional.
Nos anos seguintes, o clube conseguiu acessos consecutivos até chegar à terceira divisão da França. A equipe permaneceu na terceira divisão ao longo da década de 90. Com a chegada dos anos 2000, o clube seguiu oscilando entre a terceira e a quarta divisão, chegando a passar uma temporada na Liga 2, mas logo retornando à terceira divisão francesa. Em 2020, o governo do Bahrein adquiriu cerca de 20% do clube por 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais na cotação daquele momento. A compra colocou o slogan Explore o Bahrein nos uniformes e permitiu o início de um projeto de desenvolvimento para a equipe, à época na terceira divisão da França. As cifras do Paris FC cresceram ainda mais com a união recente e estratégica entre a GAT Sport e a empresa de bebidas energéticas Red Bull, em novembro de 2024. De um lado, a empresa comandada pelo grupo Arnault, presidida pelo homem mais rico da Europa, Bernard Arnault. Do outro, um conglomerado multinacional voltado para o esporte. Inicialmente, a família Arnault adquiriu 52,4% do Paris FC, enquanto a Red Bull ficou com 10,6%. Os outros 37% foram divididos entre o presidente Pierre Ferrati e a holding Bri Sports. O Paris FC é gerido pelo mesmo conglomerado de grifes francesas como Louis Vuitton, Dior e Chandon. Pelo plano inicial, o objetivo é que até 2027 os novos investidores detenham 95% das ações do clube francês. Na última temporada europeia, o Paris FC foi vice-campeão da Ligue 2. Assim, conseguiu a sua promoção para disputar a Ligue 1, a elite francesa, após 46 anos de jejum. Em seu primeiro reencontro com o Paris Saint-Germain, o seu irmão mais rico, o Paris FC perdeu apenas por 2-1 no Parque dos Príncipes, a casa do PSG. Apenas 8 dias depois, ambos se reencontraram pelas oitavas de final da Copa da França e o Paris FC venceu por 1-0, eliminando o gigante e milionário PSG da competição. O gol da emblemática vitória do Paris FC foi marcado por Jonathan Iconé, ex-jogador do PSG, ou seja, a lei do ex brilhou na França. A origem conjunta do PSG, junto com o Paris FC, reflete nos escudos. Ambos utilizam representação da Torre Eiffel como um dos seus símbolos nos escudos. Desde 2025, os clubes se tornaram vizinhos. Isso porque o Paris FC passou a utilizar o estádio Jean Bouin, separado do Parque dos Príncipes por apenas 44 metros. Apenas uma avenida separa os dois estádios. Essa mudança de endereço os tornou os rivais mais próximos geograficamente a nível mundial. Mas se engana quem pensa que o maior rival do Paris FC é o vizinho PSG. O Paris FC tem como seu principal rival o tradicional Red Star. A rivalidade é balizada por diferenças políticas entre as duas torcidas. Esses dois clubes realizaram o principal derby parisiense das duas primeiras décadas do século XXI, pela constância de encontros entre a segunda e a terceira divisão nacional. Portanto, esse é um resumo da história do Paris FC, o irmão nem tão mais pobre assim do Paris Saint-Germain. Une ambition capitale pour la vraie équipe de la capitale. La capitale, de la capitale, de la capitale, de la capitale. Paris FC. A curiosidade, né, que um dos grandes apoiadores do projeto do atual Paris FC é o Raí, que chegou na França para se tornar ídolo do vizinho, né, do Paris Saint-Germain. Raí é um dos grandes ídolos da história do Paris Saint-Germain, só que hoje o Raí é um dos sócios embaixadores do Paris FC lá na França. Essa curiosidade também desse time que dá para chamar, né, de irmão do Paris Saint-Germain, e nessa semana chamou a atenção eliminar o Paris Saint-Germain na Copa da França, ganhando por 1-0 na casa do Paris Saint-Germain. Embora a casa nem é tão distante assim, né? Nós falamos no especial, uma rua divide o estádio do Paris FC com o estádio, né, do Paris Saint-Germain, o Parque dos Príncipes.
Você está acompanhando o episódio 169 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. Bom, conforme prometido, vamos falar agora então da Supercopa da Espanha. A decisão que tivemos no último final de semana coroou o Barcelona como campeão e a Ana Carolina Nazário assistiu esse jogo. Eu não pude assistir porque eu estava na transmissão da Rádio Guaíba, Ana, então conto contigo sobre os detalhes dessa partida, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Um abraço para ti e a todos que estão nos acompanhando durante o episódio 169 do Zona do Euro. Aproveitei porque esse jogo aconteceu no penúltimo dia das minhas férias. É verdade, estava em férias, né? Por isso Final de semana, de jogo, La Liga, Primeira Liga, aproveitei e me atualizei aí das coisas, porque também fiz minhas viagens, né? Descansei também, tentei desopilar um pouquinho desse mundo do futebol nas férias, apesar de que a gente nunca sai fora, né? Acaba sempre estando acompanhando, né? Mas foi um grande jogo a decisão da Supercopa da Espanha, que não foi na Espanha, né? Foi na Arábia Saudita, em Jeddah. Mas isso até que, apesar de ter sido lá na Arábia, muitos torcedores do Real Madrid, do Barcelona também, mas bem mais torcedores do Real Madrid, assim, me surpreendeu a quantidade, porque como o jogo é longe, eu não sei de cabeça quanto tempo é a Espanha da Arábia, mas vou eu descobrir em tempo real aqui durante o Zona do Euro. Que seja num chute umas 7 horas por aí, assim, claro, com escalas. Mas acho que assim, é um destino longo, né? Saindo da Espanha. E claro, o Real Madrid tem torcedores no mundo inteiro, isso a gente sabe, então não é nenhuma novidade. Mas realmente me surpreendeu a quantidade de torcedores dos merengues presentes para essa final. Leva de 6 a 9 horas os voos diretos da Espanha, saindo do aeroporto de Madrid, o aeroporto de Barajas, até a Arábia Saudita, até Jeddah. Até 7 horas. Mas pode... com rotas populares como Madrid para Riad, levando em média cerca de 11 horas. Então, dependendo da rota, pode até levar mais. Com escala, né? Ou seja, um dia inteiro para viajar. Sim, normal. Enfim, mas um jogo que, assim, o placar de 3-2 me surpreende quando a gente diz que foi um jogo dentro dos 90 minutos. Porque quando tava até 2-2, né, o Rafinha faz o terceiro gol aos 73 minutos. Até então, assim, na metade do segundo tempo, eu tinha certeza que isso aí ia ir pra prorrogação. Ou pra umas penalidades, assim. Tava muito aquela cara de jogo que nenhum time tá conseguindo fazer o gol, não vai ter gol de desempate, tão meio assim. Não tô conseguindo atacar tanto, mas daí sai os gols, mais uma partida muito boa do Rafinha. O Rafinha, essa temporada, ele começou muito bem. Que assim, não é que a temporada passada dele foi absurda, mas parece... Assim, o que eu estou sentindo muito do Rafinha é que ele ficou engasgado com essa bola de ouro. Que ele não acabou não ganhando. Que ele não venceu. E eu senti que desvalorizaram um pouco ele, assim, nesse prêmio. E lá na mídia geral internacional, na mídia espanhola, desvalorizaram um pouco ele na reta final da temporada por isso. Então agora eu tô sentindo que ele tá com muita força de vontade. Ele tá muito bem fisicamente. Isso tá sendo um destaque, assim, pra mim dele, porque sempre o jogador começa a temporada muito bem fisicamente e ganha um plus, assim, dos outros, né? O Lewandowski marcou um gol, que eu acho que também é importante, porque significa que o ataque do Barcelona tá todo funcionando, né? Mais uma vez, né? Sim. Então, assim, os dois marcando, os atacantes jogando bem. O Pedro tá jogando um absurdo pra mim. Eu sempre achei o Pedro um jogador excepcional, porque pra mim ele lembra muito o Iniesta e Chaves, assim. Ele é um pouco cria do Chaves, né? Porque o Chaves que puxa ele e o Yamal pro Barcelona principal, né? Então, assim, acho que é o jogador que mais tá se diferenciando dentro do elenco em termos de qualidade, assim. Acho que o Pedro... Essa temporada a gente vai ver um Pedro muito mais desenvolvido, muito mais dentro do que é o futebol profissional mesmo, assim, porque o Pedro ainda tem um porte físico pequeno, assim. Ele realmente lembra aquele porte físico do Iniesta e do Messi. Ele é um meio-campista na essência, né? Mais baixo, não é tão alto. Magro, assim. Na essência que eu digo pro futebol espanhol, né? Claro, porque tem a variação, por exemplo, no futebol inglês, já eles priorizam jogadores mais altos, enfim. Acho que a defesa do Barcelona jogou bem, apesar da falha do... Eu achei uma falha do Koundé em um dos gols, ali no gol do... Acho que foi no gol do Vini Júnior que o Koundé falhou, mas de resto acho que a zaga tá bem estruturada, assim, pra esse início de campeonato, porque a zaga do Barcelona pra mim nunca é muito confiável, assim, sempre acho que dá umas falhadas, assim, um jeito, mas acho que o Hansi Flick tá com um time bem organizado e foi uma partida muito boa, que acho que continua, que nem ano passado o Barcelona
ano passado, né? Mas temporada passada, digo. Ele estava entre os principais times para vencer a Liga dos Campeões, para vencer o Campeonato Espanhol. Acho que ele segue na mesma prateleira que ele estava, não perdeu nem nada, então acho que vai... Só que, claro, a disputa esse ano pra mim vai ser com o Arsenal, então as duas equipes aí, e acho que o Barcelona segue nessa pegada. Agora falando do Real Madrid... Pois é, porque chamou a atenção, né? O Real Madrid tá vivendo uma crise, né? Nós já falamos em outros programas aqui, e nesse em especial a gente vai detalhar mais daqui a pouco sobre essa crise do Real Madrid, porque a Supercopa da temporada passada, de 2025, o Real Madrid também perdeu pro Barcelona, só que perdeu de 5-1, foi um passeio. Essa não foi um passeio, mas perdeu. Acho que aí que o ponto que tu traz, Paulo, diz muito da temporada do Real Madrid. Que o Real Madrid não tá perdendo feio. Ele não tá tomando goleadas, ele não tá um time vulnerável. Tomou uma só goleada na temporada. Foi pro Atlético na 7ª rodada do Campeonato. O 4-2, né? 5-2. 5-2. Mas foi só essa. Então, assim, é um time que parece que... Eu não sinto, assim, olhando esse jogo, eu não posso falar que o Real Madrid jogou mal. Eu, sinceramente, não achei que o Real Madrid jogou mal essa final. E acho que E também a semifinal, o jogo que fez recente com o Atlético de Madrid também. Sim, que foi no meio da semana, né? 2-1. Esse jogo de 2-1 pro Real Madrid, esse jogo eu assisti, né? Torcendo, né? Todo mundo sabe que eu torço pro Atlético, mas o Real Madrid foi superior. Do início ao fim, um golaço do Valverde. Mas assim, acho que o Real Madrid jogou muito bem, por exemplo, esse jogo que venceu, mas não acho que jogou nada surpreendente, nada de outro patamar. Eu acho que jogou bem. Então, assim, esse jogo que Barcelona e Real Madrid que ele perdeu nessa final, eu não acho que o Real Madrid jogou mal. Acho que o Real Madrid tá com falhas específicas em setores da equipe, que pra mim, daí acho que tem alguns pontos que dá pra gente destacar. Primeiro, o Vini pra mim jogou bem. Tá. Não acho que o Vini jogou mal, acho que o Vini está jogando bem, tanto que o Vini faz um gol. O Vini segue, né, um jogador de velocidade, de potência, então pra mim ele segue marcando e jogando bem. Agora, o Bellingham, muito apagado pra mim essa temporada. Acho que o Bellingham, então assim, acho que o Vini Júnior é o principal destaque. Eu acho o Gonçalo Garcia muito fraco, já falei disso, acho que o Gonçalo Garcia não tem nível ainda, pode desenvolver, mas pra mim não tem nível de jogar, mesmo que ele tenha marcado. E não tinha o Mbappé, né? Sim, ele não tem nível pra jogar de titular no Real Madrid. Pra mim isso é muito alucinação, assim, é muito, muito fora. E então ele sai, né, nesse jogo e o Mbappé entra. O Mbappé chega a entrar, né, porque ele estava lesionado e a gente achava que ele não ia entrar, mas ele foi relacionado, estava no banco de reservas. E ele entra e não faz nada demais também. Só que daí, assim, acho que o ponto do Vini Júnior estar jogando bem é pra nós brasileiros que é ano de Copa do Mundo. Então a gente tem o Rafinha decolando e a gente tem o Vini bem. Isso em termos de seleção brasileira, que eu acho que é um ponto sempre que é bom a gente ressaltar esse ano, já que é ano de Copa do Mundo, é um ponto muito positivo pra nós e pro Real Madrid também. E o Mbappé segue, pra mim, muito desconectado desse Real Madrid. E o Bellingham tá apagado pra mim. Eu acho que o Bellingham parece que ele se perdeu um pouco, assim, na posição dele, o que ele quer estar fazendo dentro de campo, se ele quer ser um jogador mais meia, que arma, se ele quer ser um jogador que passa mais, ele quer ser um jogador que vai mais pra frente, que joga mais como um centroavante, às vezes, um falso 9. Enfim, acho que o Bellingham tá meio perdido, assim, então eu acho que o Xabi Alonso deixou ele um pouco solto, assim, nesse esquema dele. O Xabi Alonso, me parece, dos jogos que eu vi do Real Madrid na temporada, e vi alguns consideráveis, ele não conseguiu manter a força de conjunto que tinha com o Ancelotti, né? Porque o conjunto do Ancelotti fazia valer as individualidades que o Real Madrid tem. O Xabi Alonso não conseguiu fazer isso. Não conseguiu, acho que o conjunto do Xabi Alonso no Real Madrid, ele quase que inexiste, são poucas boas partidas do Real Madrid na temporada. As grandes, em especial, na Liga dos Campeões, os clássicos contra o Barcelona e o Atlético, ele ganha um do Atlético, mas toma 5 no outro. No Barcelona não conseguiu ganhar a Supercopa, então acho que isso pesou também, né? E daí assim, quando a gente fala de jogadores individuais do Real Madrid, eu não posso deixar de voltar a bater no meu ponto, porque ainda é muito visível pra mim, a falta de Modric e Kroos nesse time. O Modric tá voando no time do Milan no Campeonato Italiano. Sim, tá jogando um absurdo. Ele é um absurdo, né? Ele joga muito, ele já tá com 37 anos, sei lá. Eu li no AS que o Toni Kroos foi sugerido pelo Ancelotti pra ser treinador do Real Madrid. Mas é que o Kroos tem o Kroos tem o perfil pra ser treinador de time europeu, mas assim, de time espanhol.
Pra mim, Real time Madrid, né? espanhol ou até time alemão. Eu não vejo um Kroos numa Premier League Jogou da no vida. Bayern e no Real Madrid, né? É. Imagina. Tem uma coisa que me chamou a atenção, e aí eu vou te pedir pra falar melhor, porque tu acompanhou o jogo. É a atitude do Mbappé fora de campo na entrega das medalhas. O que aconteceu? Bom, assim, ó, a imagem ficou um pouco confusa, mas o que eu consegui interpretar, né, e que eu fui atrás também pra ver depois, foi que os jogadores, quando vão fazer aquele corredor, Passígio. isso, corredor pra exaltar o campeão, O campeão. Que é esse uma é tradicional atitude, na Espanha. né, de espírito esportivo, enfim, né, que isso é comum em várias finais, quando vão Principalmente entregar nas as medalhas. europeias, né? Aqui na América do Sul tem algumas, mas não é sempre. Na Mas nas Europa europeias, é muito comum da gente ver isso. Principalmente na Espanha ainda, né? Na Espanha é E direto. que eu acho que é bem importante, assim, pra sempre prevalecer o espírito esportivo. esportivo. E daí o Mbappé manda os jogadores do Real Madrid saírem Antes do passígio ou depois? no momento que vai acontecer o passídio. Tipo, ele quer que os jogadores do Real Madrid saiam, tipo, não. E ele faz assim como um, tipo, não vamos ficar aqui, azar, a gente perdeu. E o Xabi Alonso manda eles ficarem. Só que daí, ali depois da comemoração, eu vi que alguns jogadores do Real Madrid saíram, outros ficaram. Então pareceu que, tipo assim, o Xabi Alonso não teve a voz de comando pra fazer o seu time ficar e o Mbappé teve pra alguns. Só que assim, aí pra mim continua aquela coisa do Mbappé ser muito estrelinha. Sim. Muito, Que ele era no muito. Paris Saint-Germain. Né? Sim, e que pra mim um problema do Mbappé no Real Madrid é que ele continua achando que o Real Madrid vai jogar pra ele. E ele está esperando o Real Madrid que jogue pra ele, só que o Real Madrid não vai jogar pra ele. Esse Real Madrid não vai. Porque não é como jogava pro Cristiano Ronaldo. E não é que jogava pro Cristiano Ronaldo, porque eu vi esse debate circulando. E quando jogava o Cristiano Ronaldo, tinha o Benzema também. Sim, mas tinha o trio BBC, né? Tinha o Bale, que tava em grande Então, fase. assim, era outro contexto. Mas, claro, a gente pode dizer que jogava um pouco em cima do CR7. Então, eu acho que o Mbappé continua com isso. E, pra mim, essa atitude aí só demonstrou que o Mbappé continua sendo arrogante. Que ele sempre foi, pra mim, arrogante. Acho óbvio que ele é um jogador absurdo. Sim, Óbvio que ele é um qualidade jogador... não se discute. Qualidade não se falta nele. Ele ganhou uma Copa do Mundo com 18 anos e fez 2 gols numa final da Argentina, empatou um jogo, levou pros pênaltis, uma final perdida. Então, assim, qualidade... o ponto é que não é qualidade, mas enquanto ele não mudar essa cabeça e talvez se abrir a cabeça dele, na verdade, para outras ideias, para outros modelos de jogo, eu acho que ele vai continuar nesse estado que ele tá. Isso é interessante que a Ana está trazendo. Estamos falando sobre o Real Madrid, Barcelona e a crise do Real Madrid, porque eu fui buscar e elenquei 5 tópicos da imprensa espanhola dos motivos da queda do Xabi Alonso, né? Depois dessa final contra o Barcelona, o Xabi Alonso foi demitido do Real Madrid. Aí 5 tópicos, segundo a imprensa espanhola. Um dos tópicos, atropelo no Mundial, aquele super Mundial da metade do ano. Logo após a saída do Ancelotti, o Xabi Alonso começou o trabalho, comandou a equipe do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, mas a eliminação foi por um 4-0 para o Paris Saint-Germain na semifinal. Aí pesou, mas era o início de trabalho. Depois, vexame em clássico, 27 de setembro, tomou 5 do Atlético de Madrid, 5-2 na 7ª rodada do Campeonato Espanhol. Também pesou, esse jogo foi no Metropolitano. Aí vem o ponto que tu tá trazendo, ó. Atritos com os astros. Vinícius Júnior, que se revoltou após uma substituição contra o Barcelona. Rodrigo, que reclamou por ser reserva e ter poucos minutos em campo. Endrick, que foi pro Lyon, pois não jogou no time do Xabi Alonso. E Camavinga, assim, estamos Rudiger, falando disso sem nem entrar no assunto Endrick. Camavinga, Nem Rudiger, entrei nesse top. Valverde, que reclamaram por jogar fora de posição. E aí tem sistema de jogo apenas que manteve os números altos do Mbappé. Além disso, a Liga dos Campeões, que o Real Madrid é o 7º na campanha geral, vem fazendo uma campanha de oscilação. Mas os 5 motivos que foram elencados pela imprensa espanhola para a queda do Xabi Alonso no Real Madrid. Mas o principal para mim que chama a atenção, e aí do teu comentário, atritos com os astros do elenco. Totalmente, porque ele nunca tinha trabalhado com astros, né? Acho que aí, como técnico. A pressão no Leverkusen é uma, a pressão no Real Madrid é outra. Completamente outra. Mas é que assim, o Real Madrid... Eu vou fazer uma comparação. Espero que tu entenda. Mas assim, não vou dizer que o Real Madrid... Eu não sei, mas os guaibeiros que nos ouvem... Assim, não vou dizer que o Real Madrid teve esse pensamento. Mas é que nem tu pegar um Klopp saindo do Borussia, treinando o Borussia muito bem, mas que é um time menor, e indo para um Liverpool, e daí lidando com grandes jogadores que acho que também vão na época se desenvolveram a se tornar astros,
Mas é tipo tu sair de um clube, tu tirar um treinador bom de um clube menor para um clube maior. Só que aí tem uma diferença, Ana, do Klopp pro Xabi Alonso. Porque quando ele sai do Dortmund e vai pro Liverpool, ele ganha a chave do vestiário para ele contratar esses astros. Salah chega com Klopp, Sim. Firmino chega com Klopp, Mané, que eu descobri agora que o Mané e o Salah não se davam muito bem. Você chega com Klopp, o Alisson chega com Klopp. Descobri que o Mané era muito amigo do Firmino. E ele, sim, o Mané Ele tem uma blusa do Firmino na casa dele, e o Mané moldurada. imitava as comemorações do Firmino quando fazia gol. Mas o Klopp, ele traz esses astros ele recebe a chave do Liverpool, do vestiário, o presidente do Liverpool entrega para ele, tá aqui a chave, quem é que tu quer contratar? Vamos contratando. Ele só pega o Coutinho, que já estava, e o Gerrard, que faz a transição ali, que acaba se aposentando. Mas o restante, todos... O Milner também tava, eu acho. Mas não Já. são os astros do Sim, time. sim. Os astros mesmo, que consagrou o Klopp no Sim. trabalho, ele que contratou. Ele contratou, O Xabi Alonso é diferente. Ele Sim. chegou para comandar os caras que já estavam. Grandes astros e que já são multicampeões do clube. E aí isso pesou, para mim, principalmente, atrito com os astros. Dentro de um elenco como esse do Real Madrid. Ele não tinha cacife ainda, né? E agora... Isso que ele é um ídolo do Real Madrid, né? O Xabi Não, Alonso e é um agora o jogador. Real Madrid colocou um técnico no lugar dele que pra mim não fez o menor sentido. Álvaro Arbeloa era o técnico do time B, Real Madrid Castilha, foi jogador do Real Madrid, da seleção espanhola, foi campeão do mundo com a Espanha e vai ser o técnico do Real Madrid, pelo menos até o fim da temporada, é a expectativa, né? Depois, a ver. Assim, ele fez ótimos trabalhos com a seleção de base, não estou desmerecendo ele, achei ele ótimo treinador. Só que o Real Madrid tá numa crise, tá com polêmicas aí, jogadores, rachas de vestiário também, que, né, como a gente tá falando de astros e estrelinhas, isso vai começar a pintar muito forte. E daí tu coloca um técnico que só tem experiência de base pra treinar um Real Madrid. Vai tentar É fazer... que a gente tá falando do Real Madrid. O Real Pra Madrid... mim, tu tem 5 prateleiras no futebol mundial tipo, reservadas Sim. pra alguns times, o Real Madrid tá Tá na nelas. primeira, Tá na não. primeira. Então, assim, assim, tu pular etapas. Eu acho que, tipo, eles já não aprenderam, pularam etapas com o Xabi Alonso, que era ótimo técnico, mas, tipo assim, pegamos um cara com um pouco menos de experiência, que fez um ótimo trabalho num time menor, vamos trazer. Não deu certo. Aí eles estão cometendo, pra mim, o mesmo erro. Sabe que o Xabi Alonso não deu certo em tese. Os números dele são bons, até não são ruins. Mas pra mim Sim, o ponto eu tô principal... dizendo que não deu certo na cabeça deles porque eles demitiram ele. Na gestão do treinador, os pontos principais é o atrito com os astros aqui. O atrito com os astros é o que demitiu ele do Real lógico. Madrid. Os astros Lógico, demitiram ele. porque que nem eu te digo, a temporada do Real Madrid não tá ruim. Não. O Real Madrid... Ele é vice-líder do Campeonato Espanhol. Ele tá indo pras oitavas direto na Liga dos Campeões. Não é aquela campanha que se espera do Real Madrid, mas é a campanha. E no Campeonato Espanhol, vice-líder, perdeu a Supercopa da Espanha, né? Mas que tá, E agora tudo foi bem. eliminado na Copa do A Rei. Supercopa da Caiu pro Espanha, Albacete da segunda divisão espanhola. E agora sim, teve um vexame, mas já depois do Xabi Alonso. Não foi com o Xabi Alonso essa demissão, essa eliminação. E a Supercopa da Espanha acaba sendo aquela competição que Pra ganhar dinheiro é só, a né? final e é isso, né? É tipo muito mais pelo clássico que sempre acontece Do que e pelo essa jogo. rixa, mas não é o jogo. Então assim, não é uma competição de grande valor, né? Ela influenciou na demissão dele por ter se somado a vários outros tópicos que a gente citou aqui. E ser o Barcelona do outro lado. Ana Carolina Nazário, obrigado. Claro, Paulo, sempre bom falarmos de futebol europeu, muito mais de um Barcelona e Real Madrid. Resumimos bem o El Clássico árabe. Grande que jogo. Resumiu a queda. Um detalhe curioso, Hans Flick tem 8 finais com o Barcelona e 8 títulos. Não perdeu nenhuma final ainda com o Barcelona. O Hans Flick. A gente até poderia ter abordado a ida do Hans Flick pro Barcelona numa comparação de Xabi Alonso, né? Não pensei nisso. Mas acho que o modelo é um pouco diferente, né? E ele encaixou muito bem também. Tu viu a cena dele com o Rafinha? Depois do... Não vi. A declaração do Rafinha, eles se deram um abraço, assim, e o Rafinha falou novamente, numa entrevista recente, que o Hans Flick que fez ele continuar quase jogando futebol, assim. Que ele olhou pro Rafinha e disse, eu preciso de ti, eu acredito em ti, eu te quero no meu time. Então ele deu aquele gás de confiança que quando o jogador tá perdido, é tudo que precisa. E isso que foi a temporada que o Rafinha decolou, né? A chegada dele. Então, Sorri. aí uma parceria boa, né? Que está dando muitos frutos bons pro Barcelona. Sorriu o Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Falamos então do El Clássico Real Madrid e Barcelona. O
Você está acompanhando o episódio 169 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. Também nos acompanha lá no Spotify. Coloca aí no Spotify Guaíba Esporte, vai aparecer para você o episódio do Zona do Euro. Esse e os demais que já fizemos por aqui. Agora, nessa sequência de Copas, vamos falar da Taça da Liga Portuguesa, porque tivemos campeão inédito em Portugal. E o campeão inédito em Portugal saiu no Derby do Minho. A festa foi do Vitória de Guimarães. Tradicional clube português, o Vitória de Guimarães conquistou no último final de semana a Taça da Liga Portuguesa. No dia 10 de janeiro, Braga e Vitória de Guimarães se enfrentaram na decisão da Copa da Liga Portuguesa na cidade de Leiria. Os rivais que fazem o clássico do Minho fizeram um jogo eletrizante e cheio de emoção. Vale destacar que já falamos em outras oportunidades aqui na Rádio Guaíba, no Zona do Euro, sobre o Derby do Minho, a história sobre a rivalidade entre Braga e Vitória de Guimarães, que é uma das grandes rivalidades do futebol português. Na decisão da Taça da Liga Portuguesa, o Braga saiu na frente com um gol do Mário Dorgueles aos 16 minutos do primeiro tempo. Mas, no segundo tempo, aos 13 minutos, o Samu Silva, em cobrança de pênalti, acabou empatando a decisão. E quando tudo parecia ir para a prorrogação, brilhou a estrela de Aliou Ndoye, que havia decidido a semifinal dias antes contra o Sporting. Mais uma vez ele brilhou e fez o gol de cabeça, o gol da vitória do Vitória de Guimarães sobre a equipe do Braga. Vitória pelo placar de 2-1, conquistado no tempo normal na decisão em Leiria. Essa conquista, foi muito comemorada em Guimarães, porque foi um dos grandes títulos do Vitória, que não tem tantos títulos assim. O futebol português é muito polarizado entre Sporting, Porto e Benfica. Por vezes o Braga consegue furar um pouco essa bolha, mas o Vitória de Guimarães bateu na trave muitas vezes para conquistar a Taça da Liga Portuguesa, e dessa vez chegou o momento da equipe do Vitória de Guimarães. Depois do jogo, ainda no gramado, na festa do título, Antônio Miguel Cardoso, presidente do Vitória de Guimarães, falou sobre a importância da conquista de sua equipe para a imprensa portuguesa no gramado da decisão em Leiria. Vamos conferir o que falou o presidente do Vitória de Guimarães sobre esse título conquistado na Taça da Liga Portuguesa. A importância é de ganhar um título, é muito importante para nós. Agora nós sabemos que estamos a meio da época, temos ainda muito para conquistar. Temos que festejar, mas o nosso trabalho tem que continuar. Muito feliz por ter visto tantos jovens a sair da formação aqui a jogar, muitos que estão no banco, muitos que ainda vão aparecer. Temos um projeto assente naquilo que é a estruturação do clube, na promoção daquilo que são os nossos jogadores, da nossa academia, e por isso há muito a conquistar. Agora o Vitória tem que se habituar, e é importante que se habitue a estar nestes palcos. E hoje as coisas correram-nos bem, estamos felizes. É lógico que também tivemos a sorte do jogo, mas faz parte. Agora com um grupo muito coeso, com muita humildade, com muita vontade, e por isso, como é lógico, estou muito satisfeito. Olha para esta aposta em Luís Pinto, e depois de, ao longo do início da temporada, até ter sido de alguma forma contestado pela massa adepta do Vitória, que é muito aguerrida, agora com uma aposta ganha, ou alguma vez teve alguma dúvida de que este treinador ia ter sucesso? Não, é assim, a aposta é ganha, e nós estamos num processo, por isso conquistamos um título, é importante, mas não temos muito mais para conquistar. Com o Luís, se Deus quiser. Por isso, o facto de ter sido contestado é normal, é futebol, nós todos sabemos que isso é, mas nós internamente sempre acreditamos muito no Luís. O Luís sempre acreditou em nós, a administração, sempre acreditamos naquilo que era o plantel e aquilo que era o projeto, por isso estamos tranquilos e, como é óbvio, estamos contentes. Não tem receio que um destes jogadores, ou mais que um, saia neste mercado de janeiro para um dos grandes? Um dos grandes? Não sabe alguma coisa que eu não sei? Não... Por isso é que lhe estou a perguntar. Não, é assim, o processo do futebol é um processo em que os jogadores evoluem e é normal que queiram ganhar mais, é normal, faz parte daquilo que são as carreiras. Acreditamos e achamos que temos jogadores com muita qualidade que estão e que terão grandes carreiras internacionais, portanto não quer dizer que seja em Portugal. Agora, temos tido a capacidade de requalificar e de renovar as equipas, sabemos qual é o nosso projeto, neste momento não há nada em concreto, estamos contentes e temos muita qualidade de Vitória, temos muita mais que está aí para chegar.
por isso não podemos viver com esse receio. Onde é que coloca agora a fasquia para o que resta da temporada? Depois da conquista, de haver história esta temporada pelo Vitória de Guimarães, agora até onde é que pode chegar esta equipa? Ou até onde é que acredita, ou a fasquia que estabelece para esta equipa? Acho que a fasquia é a mesma, não é um jogo que vai fazer com que tudo seja diferente, não é? Estamos felizes, as coisas correram bem, temos um título, importante para o palmarés do clube, importante também para nós, importante para os sócios, que é muito importante. Agora nós temos que continuar a lutar, temos 17 jogos para trabalhar na segunda volta, queremos muito alcançar as competições europeias, é esse o nosso objetivo, e por isso é hoje festejar, amanhã trabalhar, sempre com muita humildade e com muito espírito de competitividade. O Vitória não vai de certeza achar agora que somos os maiores e que vamos encarar os jogos com alguma sobranceria, que isso não vai acontecer de certeza absoluta. Por isso é agora trabalhar e esperar que as coisas nos corram bem no campeonato. Esta vitória tem um peso maior pela forma como começou a temporada, com muitos jogadores experientes a saírem, uma equipa muito jovem, ganha um peso maior também por isso? Não, nós sabemos que o projeto Vitória é este, nós sempre soubemos, e quando a minha administração entrou no Vitória há 4 anos atrás, sabia bem as dificuldades financeiras que tinha, e sempre soube que o projeto era investir na academia, investir na formação e trabalhar os nossos miúdos, juntamente com a aquisição de jogadores que venham de fora e de outras divisões. Portanto, era normal, nós tínhamos que fazer isso, porque se o Vitória tem e precisa de saúde financeira, tem que vender, e nós tínhamos efetivamente uma equipa que já estava em fim de ciclo, felizes pelo trabalho que eles fizeram. Nós agora tivemos que rejuvenescer, temos aqui uma equipa cheia de vontade, obviamente que seremos forçados a vender mais tarde ou mais cedo, porque assim tem que ser, nos clubes em Portugal, sobretudo no Vitória, mas, repito, sempre acreditamos internamente no nosso trabalho, por isso estamos contentes. Vamos ter muitas dificuldades, vamos ser ainda muito mais criticados, eu sei que sim. Não é esta vitória que vai fazer com que não exista crítica, eu sei que ela vai aparecer, mas nós temos de estar aqui preparados para ouvir, perceber a ansiedade dos sócios, perceber a ansiedade também da comunicação social, mas temos que dar resposta. E a chegada agora a Guimarães? A chegada a Guimarães agora, olha, são 200 e tal quilómetros que vamos fazer com felicidade, portanto mais fácil a viagem, de certeza absoluta, acho que também é bom, e acho que quem está no futebol sabe as dificuldades que são e a bipolaridade até que muitas vezes acontece, porque uma derrota estraga-nos um fim de semana e estraga-nos uma semana, portanto se as coisas correram bem também temos que estar contentes. Eu admito que estou contente, mas feliz por ir para Guimarães, feliz por ver esta gente toda contente, a saber que temos que ganhar o próximo jogo, porque se não ganharmos ficamos todos tristes outra vez, é futebol. A Taça da Liga Portuguesa tem como maior campeão o Benfica, com 8 conquistas, seguido de perto pelo Sporting, que tem 4 títulos, o Braga é tricampeão da competição, e aí vem os demais campeões: Porto, Vitória de Setúbal, Moreirense e Vitória de Guimarães. Cada um tem um título nessa competição. Vale destacar que, por exemplo, em termos curiosos, né, essa conquista do Vitória de Setúbal, que foi na temporada 2007, o Vitória de Setúbal é o grande título da história do clube, essa conquista da Taça da Liga Portuguesa. Inclusive o Cláudio Pitbull, revelado aqui no Grêmio, foi peça fundamental nesse título do Vitória de Setúbal lá em Portugal. E por essa conquista da Taça da Liga Portuguesa, que é chamada a Copa de Inverno lá em Portugal, porque Portugal tem 2 copas, assim como a Inglaterra, né? Tem a Taça da Liga Portuguesa, que é essa que terminou agora com o título do Vitória de Guimarães, mas também tem a Taça de Portugal, que é decidido depois do Campeonato Português ainda, na partida única também. Mas a história que eu quero contar é que essa conquista do Vitória de Setúbal lá em 2007, da Taça da Liga Portuguesa, rendeu ao Cláudio Pitbull, que foi um dos símbolos dessa conquista, uma pizza na cidade de Setúbal. Então, chegar em Setúbal e pedir a pizza Pitbull é com os ingredientes que o Cláudio Pitbull escolheu na época que jogava no Vitória de Setúbal e conquistou a competição pela equipe de Portugal. Bom, então os campeões, né? O Benfica tem 8 títulos, é o maior campeão. O Sporting, tetracampeão, é o segundo maior vencedor. O Braga, tricampeão, é o terceiro. Bateu na trave agora, perdendo a final para o Vitória de Guimarães. Aí depois vem Porto, Vitória de Setúbal, Moreirense e o Vitória de Guimarães, cada um com um troféu. Se a gente for pegar para a história, essa foi a terceira conquista da história do Vitória de Guimarães. Também foi campeão da Taça de Portugal em 2013 e da Supertaça Cândido de Oliveira, conquistada em 1988. Portanto, por isso a grande festa em Guimarães, depois no retorno do elenco até a cidade, foi carreata pela cidade, foram na praça principal, a cidade parou para fazer essa festa com os jogadores do Vitória de Guimarães, e nós ouvimos antes, inclusive, o presidente, né, o presidente
da equipe do Vitória de Guimarães, o Antônio Miguel Cardoso, falando da importância deste título. Agora no Zona do Euro, episódio 169, que você está acompanhando aqui na Rádio Guaíba e também pode acompanhar no Spotify, nós vamos falar da Copa da Inglaterra. A Copa da Inglaterra está na sua quarta fase. Tivemos nesta última semana a terceira fase eliminatória da competição. E essa terceira fase é onde entram os times das principais divisões da Inglaterra, tanto da Championship, né, a segunda divisão inglesa, quanto da Premier League, os times da elite inglesa. E eu separei os destaques das principais equipes da Inglaterra para a gente mencionar aqui. Na Copa da Inglaterra, na terceira fase, o Liverpool derrotou o Barnsley jogando em casa pelo placar de 4-1 e seguiu adiante. Esse jogo foi em Anfield. Vitória do Liverpool sem muitas complicações, mas o gol do Barnsley chama a atenção que foi um erro do Szoboszlai, né, que foi dar um passe de calcanhar dentro da própria área, se complicou, o atacante do Barnsley fez o gol, mas já estava 2-0 para o Liverpool, depois o Liverpool ainda ampliou. O Szoboszlai, que nesse mesmo jogo fez um golaço, né. O Arsenal goleou o Portsmouth por 4-1, jogando fora de casa, hat-trick do brasileiro Gabriel Martinelli nessa partida, classificando os Gunners. O Chelsea fez 5-1 no Charlton, também fora de casa, e seguiu adiante. O Manchester City, por sua vez, fez incríveis 10-1 no Exeter City e seguiu adiante também. O jogo foi em Manchester. Newcastle e Bournemouth fizeram o confronto de equipes da Premier League nesta fase da Copa da Inglaterra, empataram por 3-3 e nos pênaltis o Newcastle venceu por 7-6 e seguiu adiante. O Wrexham, aquele time famoso, né, pelo documentário que tem aí nas plataformas digitais, vem chamando a atenção já há um bom tempo no futebol inglês. O Wrexham enfrentou o Nottingham Forest. Empataram em 3-3, jogo na casa do Wrexham, e nos pênaltis o Wrexham venceu por 4-3 e seguiu adiante. Agora, as curiosidades das eliminações, né? Principalmente o Manchester United, já com o Michael Carrick no comando, né, da equipe, ele que vai ser o técnico até o fim da temporada. Falamos no episódio passado no Zona do Euro sobre a saída do Ruben Amorim do Manchester United. O United em casa perdeu para o Brighton por 2-1 e foi eliminado. O Tottenham também foi eliminado em casa, só que dessa vez para um time da Premier League, né? Foi para o Aston Villa, uma das grandes sensações da temporada no futebol inglês. O Aston Villa venceu por 2-1 e seguiu adiante. E a maior zebra da Copa da Inglaterra se chama Macclesfield FC. Fez 2-1 na equipe do Crystal Palace e eliminou o atual campeão da competição e equipe da elite inglesa na terceira fase na Copa da Inglaterra. O detalhe do Macclesfield a gente vai contar agora para você. Por quê? O Macclesfield FC, Macclesfield Town FC, que protagonizou uma das maiores zebras do futebol inglês e a maior dos últimos anos ao derrotar o Crystal Palace, atual campeão da Copa da Inglaterra, e eliminar a equipe da elite inglesa da Copa. Essa vitória chamou atenção no cenário europeu, porque o Macclesfield é da 6ª divisão do futebol inglês. É isso mesmo que você ouviu, é da 6ª divisão do futebol inglês, de uma divisão tida como semi-amadora na Inglaterra. A vitória coloca, né, o Macclesfield como apenas o terceiro time fora da Liga, dos times chamados de Liga lá na Inglaterra, que são as 4 principais divisões do país, na era Premier League, ou seja, desde 1992, a eliminar uma equipe da elite. É o primeiro time do 6º nível inglês a vencer em um clube da primeira divisão inglesa em torneio nacional. E sim, né, o Palace foi eliminado por uma equipe da 6ª divisão nacional. Portanto, para entender esse feito, o Macclesfield, então, é apenas o terceiro time na história da era Liga na Inglaterra, a partir de 1992, a eliminar uma equipe de alto escalão no futebol inglês. E é o primeiro do 6º posto, da 6ª divisão, a eliminar uma equipe da elite inglesa da Copa da Inglaterra, e foi o que aconteceu com o Crystal Palace. As outras vitórias, né, de equipes menores, digamos assim, de outras divisões, tirando grandes de competições de elite na Copa da Inglaterra, nesse cálculo tem vitórias contra gigantes, que são raras e com uma diferença de orçamento monumental. A primeira aconteceu em 2013, quando o Luton Town, que recentemente até jogou a Premier League, mas então o Luton Town
conseguiu, em 2013, superar o Norwich com um gol tardio do Scott Handel, selando a vitória da equipe do Luton Town. Depois, em 2017, o Lincoln City fez a história. Também só que aí no mês de fevereiro, né, de 2017. A equipe que chegou na quarta fase da FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, e foi a primeira vez no século que isso aconteceu. O time conseguiu esse feito com o gol de Sean Raggett aos 44 do segundo tempo, garantiu os Imps uma vitória por 1-0 sobre o Burnley, que era a equipe da Premier League, marcando um triunfo clássico para a equipe do Lincoln City, que naquele momento era um time fora das 4 primeiras divisões do futebol inglês. No caso do Silken, que é a equipe do Macclesfield, né, no caso deles, os gols do Paul Dawson e também do Isaac deixaram o Crystal Palace, atual campeão do torneio, fora da competição. O Yeremy Pino até descontou no finalzinho do jogo para a equipe do Palace, mas já com a vantagem de 2 gols e depois consumando a vitória por 2-1, classificou os Silkmen, como são conhecidos, né, a equipe do Macclesfield Town FC, para a quarta fase da Copa da Inglaterra. O Macclesfield Town foi fundado em 1874, mas foi extinto em 2020. O clube foi extinto por conta de dívidas financeiras. Porém, recentemente retornou ao cenário do futebol inglês e atualmente está na 6ª Divisão Nacional, que é considerada uma divisão amadora no país, né? A gente acabou falando anteriormente. O clube chamou a atenção da Europa por conta deste feito, ao eliminar o atual campeão da Copa da Inglaterra e clube que participa da Premier League, né, da elite inglesa, o Crystal Palace. O histórico jogo foi no Moss Rose, a casa do Macclesfield, que tem capacidade para 6.300 torcedores. Macclesfield, né, é uma cidade histórica na região de Cheshire, noroeste da Inglaterra, conhecida por sua ligação com a indústria de seda, a Silkmen. Por isso, né, o apelido do clube, dos jogadores do clube de Silkmen. E a localização da cidade de Macclesfield é perto das montanhas de Pennine, o próximo, né, ao Peak District, lá na Inglaterra. Portanto, a quarta fase da Copa da Inglaterra terá Liverpool e Brighton, Arsenal e Wigan, Hull City e Chelsea, Aston Villa e Newcastle. O Macclesfield, que eliminou o Crystal Palace, a grande zebra da competição, vai enfrentar o Brentford, também outro time da elite inglesa, onde joga o Igor Thiago, brasileiro, que é a sensação no futebol inglês. E o Manchester City aguarda o vencedor de Salford City e Swindon Town para definir o seu adversário na Copa da Inglaterra. Você está acompanhando o episódio 169 do Zona do Euro, aqui na Rádio Guaíba. Eu sou o Paulo Nunes, comigo também a Ana Carolina Nazari. Todos os sábados na programação da Guaíba, o Zona do Euro passa limpo os principais assuntos do futebol europeu. E você também pode nos acompanhar a qualquer momento no Spotify. Falamos agora sobre o Macclesfield Town, a grande zebra na temporada inglesa. E agora nós vamos seguir na Inglaterra. Nós falamos da Copa da Inglaterra, não confundir com a Copa da Liga Inglesa, que é outra competição, nós vamos falar agora. A Copa da Liga Inglesa é uma das duas Copas, né, do futebol inglês. Há poucos falamos da Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa é outra competição. A Copa da Liga Inglesa no jogo de semifinal, jogo de ida, o Newcastle perdeu para o Manchester City por 2-0, gols do Anthony Semenyo, que veio da janela de inverno agora do Bournemouth, e do Ryan Cherky, vitória por 2-0 para o City, jogo de volta dia 4 de fevereiro em Manchester. E o Chelsea e Arsenal fizeram o clássico londrino na casa do Chelsea, no estádio Stamford Bridge, 3-2 para o Arsenal. Ben White, Gyökeres e Zubimendi os gols do Arsenal. O Chelsea fez com Alejandro Garnacho, 2 gols do Garnacho, 3-2, o Arsenal em vantagem para decidir em casa o jogo de volta no dia 3 de fevereiro no Emirates Stadium. Bom, agora no Zona do Euro vamos falar da Copa do Rei rapidamente, eu sei que o nosso horário já está para estourar,
Mas só para repercutir, né, o Real Madrid foi eliminado, nós falamos com a Ana Carolina Nazário há pouco, né, da crise do Real Madrid. O Albacete em casa derrotou o Real Madrid por 3-2, 2 gols do Jefter Betancourt, e os gols do Real Madrid foram do Mastantuono e do Gonçalo Garcia. O Javier Mina ainda fez mais um para o Albacete. O Albacete é 17º colocado da segunda divisão do Campeonato Espanhol, tradicional clube na Espanha, mas está vivendo uma temporada ruim, mas eliminou o Real Madrid na Copa do Rei por 3-2, jogo único nas oitavas de final. Ainda tivemos a classificação do Atlético de Madrid, que derrotou o Deportivo La Coruña fora de casa por 1-0, gol do Griezmann, e o Barcelona se classificou. Gols do Ferran Torres e do Lamine Yamal, derrotou o Racing Santander fora de casa também por 2-0. Racing Santander é o líder da segunda divisão espanhola. O Betis derrotou o Elche por 2-1 e segue adiante. O Valência fora de casa derrotou o Burgos por 2-0 e segue adiante. Cultural Leonesa 3, Atlético Bilbao 4. Jogo bastante movimentado, o Bilbao também vai adiante na Copa do Rei. O Deportivo Alavés ganhou do Raio Vallecano por 2-1 e vai adiante, assim como a Real Sociedad, que empatou nos pênaltis com o Osasuna, empatou no tempo normal em 2-2 com o Osasuna e ganhou nos pênaltis a vaga para as quartas de final. Os confrontos das quartas de final será definido por sorteio pela Federação Espanhola. Gente, o episódio 169 do Zona do Euro vai ficando por aqui. Quero agradecer a todos que nos emprestaram a sua audiência aqui na Guaíba. Você sabe, né, futebol europeu, daquele jeito diferente, é aqui na Guaíba no Zona do Euro. Esse é o episódio 169, a gente volta a qualquer momento no Spotify e no próximo sábado aqui na Guaíba. Tchau! Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.